E na questão assim que tu falou do déficit calórico, ele se aplica a todo tipo de pessoa ou tem alguém que se encaixa em algum tipo de, sei, algum obeso, uma pessoa com câncer, uma pessoa, enfim, qualquer pessoa que queira emagrecer, déficit calórico é a melhor opção? Boa pergunta. Sim, mas a gente tem que entender que não é só déficit calórico. É todo um contexto. Às vezes aquele indivíduo, ele sim precisa estar em déficit calórico para emagrecer, isso é fato. Mas como será feito esse déficit calórico que a gente precisa considerar? E outra coisa também que a gente deve considerar é que muitos indivíduos não precisam fazer um déficit calórico extremo para poder emagrecer. Às vezes o que acontece quando você vê, por exemplo, em redes sociais, indivíduos pregando, não, tem que cortar tudo, corta isso, esse alimento não pode, né? Alimento proibido, não existe alimento proibido. Existe um contexto individual, mas que você precisa estar em déficit calórico. Então, se eu faço uma diminuição de calorias entre 100 a 200 calorias, aquele indivíduo vai emagrecer, desde que ele mantenha e tenha aderência a esse protocolo. Pode demorar um pouco mais, se comparado a outro que já cortou 400, o dobro de calorias? Sim. Mas talvez com o tempo aquele indivíduo que cortou 400 não vai conseguir manter. E aquele que cortou 100, 150, 200, vai conseguir manter aquilo diariamente. Então, ele vai emagrecer. A questão é, as pessoas às vezes, Denis, elas não colaboram no sentido de entender que elas precisam de tempo. Elas precisam ter adesão. Elas precisam dar continuidade ao processo. Hoje o que eu proponho é um tratamento dietoterápico associado com a periodização de treinamento, né? Ou acompanhando outros profissionais, né, que também já prescrevem um treino, né, que me indicam os seus pacientes, seus clientes, né, ou médicos, enfim. Mas o que eu entendo é que as pessoas elas não têm paciência. Então isso às vezes acaba atrapalhando o resultado, né? São pessoas que eu já tive pacientes, né, que eu desisti realmente. Hoje, quando tem um paciente que não segue o meu perfil, ele não precisa deixar de vir ao meu consultório, é eu que vou desistir de atender. Eu vou chegar e dizer, olha, chegou aqui o tempo já de fazer uma nova consulta, mas eu não vou dar continuidade porque você não tem o perfil, você não está seguindo. Não é porque o paciente é uma pessoa ruim ou não. Ele talvez não tenha entendido a minha metodologia, quer o resultado da noite para o dia, e não é assim que eu trabalho, porque eu não sou nutricionista de uma consulta só, sou nutricionista de um acompanhamento. Exato, não é mágico, né? Às vezes a galera brinca aí, quero emagrecer 5 quilos em uma semana. Aí o cara, corta uma perna, né? Corta um braço, os 2 braços. Eu vou tirar o peso corporal. Agora, outra coisa também que ele precisa entender. Emagrecer e perder peso são duas coisas que não necessariamente convergem para o mesmo ponto. Eu posso emagrecer e posso até não perder peso, tá? As pessoas às vezes meio que não entendem isso. Como assim, Fábio? Se eu pegar um indivíduo de 80 quilos, tá? E eu vou trabalhar para ele emagrecer, que é diminuir gordura corporal e aumentar a massa magra. Esse indivíduo ele pode ter uma resposta, tá, positiva no sentido de ter uma boa síntese proteica, otimizada pelo treino, por exemplo, né? A conduta nutricional ela está em norma calórica, não em déficit, e ele conseguiu diminuir gordura corporal e aumentar a massa magra. Então, se ele perdeu 3 quilos de gordura e ganhou 3 quilos de massa magra, isso meio que se equivale. Às vezes aquele indivíduo até ganha mais peso, mas quando você vai ver a composição corporal, ele diminuiu gordura e aumentou massa magra. E como a gente percebe isso, Fábio, sem necessidade de fazer uma avaliação? Roupas, por exemplo, né? Aquele indivíduo que às vezes está percebendo que a cintura está ficando mais fina, as roupas estão começando a ficar folgadas, só que a calça está ficando mais colada, né? A menina, o bumbum está ficando maior, mais colado na calça, só que a cintura fina. As roupas, o homem já percebe que a barriga está diminuindo, o peito aumentando, ombros, braços. Então são características, né? Eu costumo dizer que as roupas não mentem, né? Todo mundo fala em bioimpedância, né? Avaliação da composição corporal através de dobras cutâneas, que é o que eu utilizo mais. Mas assim, a principal forma de avaliar e ver que aquele indivíduo está tendo um bom resultado é no espelho. É como ele se sente nas roupas, né? Aquilo ali é e todo mundo vai começar a entender, vai começar a falar, é até engraçado, né? Às vezes as próprias pessoas começam, tu tá mais magro, né? Às vezes aquele indivíduo que tava muito... O rosto dele já estava, né? A mórfica do corpo dele estava totalmente arredondada e já vai diminuindo, o queixo dele fica mais evidente, né? As marcas, né? A linha, a expressão de sorriso fica mais clara, né? Aquele indivíduo ele tinha uma roupa que estava muito colada e agora ele fica mais folgado, né, nessa roupa. Então são coisas que a gente percebe que fazem a diferença. E eu posso só perder peso e não perder gordura. Se eu pensar num indivíduo, por exemplo, que vai numa sauna, perde 2 ou 3 quilos, ele perdeu de retenção de líquido. Mas a gordura continua lá, ele não vai suar aquela gordura de modo que ele tenha uma oxidação, uma beta-oxidação, uma queima de gordura, como por exemplo através do exercício, né? Ou através do déficit calórico na alimentação, obrigando o corpo dele a utilizar aquela gordura como substrato energético. Ali ele vai perder basicamente mais retenção de líquido. Então,
Perder peso e perder gordura são coisas diferentes. E por isso eu procuro dizer que o emagrecimento ele deve ser priorizado no sentido de fazer com que o indivíduo perca gordura e não necessariamente só perca peso. Então é isso que a gente precisa priorizar. As pessoas se fazem muito pela balança, né? Vai lá para a balança, engordei 500 gramas, de ontem para hoje, engordei 1 quilo, perdi 2 quilos, mas não vê a qualidade disso. Quando a pessoa, principalmente quando está em perda de peso, processo de perda de peso, acho que só o número na balança é que importa. Você falou tudo. Então as pessoas, hoje, elas estão meio que ligadas, né? Elas veem o emagrecimento apenas como um dígito, como um número na balança, né? E não é assim que as coisas são, né? Emagrecimento é algo muito mais complexo, por isso hoje há uma grande discussão, né? Em metabolismo, a bioquímica energética, na fisiologia do exercício. A gente tem encontrado aí outras formas de mostrar para as pessoas que elas precisam compreender que emagrecimento ele vai muito além do peso na balança. Peso na balança eu vou ver o peso no todo, né? Já o emagrecimento ele se dá por uma condição de composição corporal. Então a gente precisa entender que aquela composição corporal precisa ser avaliada nesse sentido: diminuição de gordura e até aumento de massa magra.